Olá, eu sou a Alessandra e hoje continuaremos com as nossas aulas de ciência, parte 2, do terceiro ano, que fala sobre luz. Na primeira aula, nós fizemos uma explicação de todos os conceitos referentes a essa unidade e hoje vamos marcar na nossa apostila tudo o que for importante. Por isso, pegue o seu lápis ou um marca-texto e vá para a página 410. Que fala sobre as fontes de luz. Um objeto que emite luz é uma fonte de luz, ou seja, tudo que emite luz é uma fonte de luz. As fontes de luz podem ser naturais ou artificiais. A maior fonte de luz natural é o Sol. Falamos tudo isso na aula 1. Existem algumas espécies de seres vivos que produzem luz. Lembra que eu mostrei os exemplos? Que seria quem, ó? Vagalume e água-viva. Como fontes de luz naturais, podemos também citar, ó, as estrelas, o fogo e as descargas elétricas, os raios, lembra? Quando a gente fala de fogo, a gente tem que prestar muita atenção, porque o fogo só é considerado fonte de luz natural se ele for encontrado na natureza. Se ele não for encontrado na natureza e for encontrado dentro de algo que foi criado pelo homem, ele não é considerado uma fonte de luz natural. Por exemplo, a vela. A vela é um objeto que emite luz, porém, ele foi criado pelo homem. Aquele fogo só está ali por conta da parafina. E ele foi aceso por nós. Então, ele não é considerado uma fonte de luz natural. Como o fogão também. O fogão não emite fogo, nós não acendemos o fogão através de uma chama. Essa chama não é considerada natural, porque ela vem do gás que sai do fogão, que foi criado pelo homem. Então, não é uma fonte de luz natural. Combinado? Vamos agora para a página 413, que vai falar um pouquinho sobre a luz do Sol. A luz do Sol é que nos permite, como eu já tinha falado na aula 1, fazer a grande maioria das atividades durante o nosso dia. E quando ele se põe, nós acabamos utilizando uma fonte de luz artificial, normalmente a lâmpada, nos dias atuais. Então, vamos marcar aqui, ó. A maior parte das nossas atividades acontece durante o dia, quando o sol está no céu e temos claridade. Depois que o sol se põe, continuamos nossas tarefas com a luz artificial. E por conta dessa claridade, a gente vai se remeter agora à explicação daqueles tipos de materiais, o opaco, o translúcido e o transparente. Vamos marcar agora na apostila a explicação desses 3 tipos de materiais. Ó, os objetos opacos não deixam os raios de luz passarem através deles. Essa explicação aqui está dizendo que o nosso corpo, quando a claridade começa a surgir no céu e estamos dormindo, o nosso corpo entende que é a hora de acordar. Então, conforme a claridade vai entrando no nosso quarto e a escuridão vai sumindo, o nosso corpo vai acordando. Se a gente quer dormir mais um pouquinho, o que a gente faz? Coloca uma cortina opaca. Quanto mais opaca, menos raios solares entram, então o quarto fica mais escurinho. Ao contrário dos objetos opacos, temos os objetos fabricados com materiais transparentes, como os vidros de uma janela. O vidro costuma ser transparente. Mas todo vidro é transparente? Não. A gente tem vidros translúcidos e temos vidros opacos também. Mas os que a gente utiliza em casa, normalmente, a gente tem o transparente. Ainda na página 413, vem a explicação sobre os materiais translúcidos, que são aqueles materiais que permitem a passagem de um pouco de claridade nele. Ainda existem os objetos translúcidos, como os óculos escuros.
um pouco de luz pode passar através deles. Alguns tipos de vidro, plástico e tecido são translúcidos. Na página seguinte, existe um esqueminha que resume bem toda essa explicação. Então, a gente vai marcá-lo novamente para facilitar o nosso estudo, que são as lanternas mostrando a passagem de luz através dos 3 tipos de materiais. No transparente, todos os raios de luz passam pelo objeto. Nos translúcidos, alguns raios passam. E no opaco, não tem passagem de raio solar. Na página 415, vamos falar dos conceitos de reflexão e refração. O de reflexão primeiro, que é aquele que a luz anda sempre em linha reta, lembra? A luz se propaga em linha reta a partir da sua fonte de luz. Aqui. Os raios de luz que se propagam pelo ar ou pela água não mudam de direção, ou seja, viajam sempre em linha reta. Isso que a gente não pode esquecer. Todo raio de luz, ele anda sempre em linha reta, certo? O conceito de refração é aquele que fala sobre a divisão do raio solar, da luz do raio solar em 7 cores, formando as cores do arco-íris. E isso acontece quando um raio acaba mudando de direção. Mas, Alessandra, você acabou de falar que o raio só anda em linha reta. Sim, ele não faz curva, ele anda em linha reta, mas ele pode mudar de direção. E isso só acontece quando ele perde velocidade. E é nesse momento em que ele perde a velocidade que ele acaba mudando de direção e mostrando as 7 cores que formam a luz dele. Vamos marcar isso? A refração acontece quando os raios de luz mudam de direção de acordo com o meio. Quando o raio de luz passa do ar para a água, ele perde velocidade e por isso muda de direção. Por esse motivo, temos a impressão de que o lápis está quebrado. Isso é a explicação até do exemplo que tem acima, quando a gente coloca um lápis dentro da água e parece que ele muda de lugar, que ele se quebrou, ele na parte que não tem água, ele está em uma direção, e na parte que está dentro da água, ele está apontando para outra direção. A gente fala, mas ele não está reto, é por conta dessa quebra de velocidade. O fenômeno da refração também acontece na formação de um arco-íris. E essa foi a revisão de todos os conceitos trabalhados na nossa aula 1 de Ciências. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!